hoje, 19 de novembro, se comemora o Dia Internacional do Homem e, por isso, preparamos uma entrevista especial sobre a saúde masculina que muitas vezes acaba sendo esquecida. Pois é, e o assunto é a varicocele, que atinge aproximadamente 15% de adultos e adolescentes e 35% dos homens inférteis. Recebemos agora no estúdio o urologista Renato Chavasco. Bom dia, doutor. Bom dia, bom dia. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Doutor, antes da gente entrar no assunto varicocele, hoje Dia Internacional do Homem, né? Tá rolando aí o Novembro Azul. Então, queria que o senhor passasse a mensagem aí para os homens que estão assistindo a gente. No dia 17 de novembro foi considerado o Dia Internacional do Combate ao Câncer de Próstata. A incidência de câncer de próstata, ela acaba sendo até maior que a incidência do câncer de mama e do câncer de colo de útero, né? E a cada ano são diagnosticados cada vez mais pacientes. Assim como teve Outubro Rosa, a Sociedade Brasileira de Urologia, ela entendeu fazer, por exemplo, o Novembro Azul, né? Porque daí é um mês subsequente ao do Outubro Rosa e tentar conscientizar a população masculina a procurar o urologista, fazer o exame de toque, fazer o PSA, para prevenir essa doença que está a cada ano aumentando cada vez mais. E acaba sendo um pouco divulgado, né? O homem também tem uma certa, não é receio, né? Mas ele se reserva mais nesse sentido. Melhorou muito, né? Há uns 15 anos atrás, a gente brinca que a gente comenta que de 10 pacientes, 8 nem falava em exame de toque com eles. Hoje, muito paciente já chega no consultório querendo fazer o exame. E a SBU fez uma campanha, uma pesquisa em 2010, em que ela percebeu que os pacientes têm a noção do que é o câncer de próstata, mas apenas 36% fizeram o exame de toque. O dobro, quase 72% fizeram o PSA, só o PSA, que é o exame de sangue. Mas o exame de toque e o PSA ainda continua sendo uma incidência baixa, né? E normalmente o paciente de condição social menos favorecida, normalmente é o mais consciente. É aquele paciente que você está no posto atendendo e fala: ô doutor, eu vim fazer o exame de toque, que eu vim que é importante. As classes um pouco melhores, economicamente falando, eles preferem fazer o PSA. E tem paciente que a gente já diagnosticou câncer de próstata apenas o exame de toque, né? O exame de sangue estava normal, foi fazer o exame de toque, tinha um nódulo, esse nódulo gerou uma biópsia, câncer de próstata, foi operado e está curado da doença. Por isso a importância da gente sempre divulgar, né, doutor? A gente agradece a imprensa por dar esse pedacinho essa abertura para poder comentar sobre isso. Claro. Tem que acabar com preconceito e frescura, né, de muitos Com homens. certeza. Eu costumo falar, brincando, o paciente que acha que vai deixar de ser homem, o homem, né, que vai deixar de ser homem fazendo o exame de toque, ele não deve procurar um urologista, ele tem que procurar um psiquiatra, porque alguma coisa está errada, né? Você pode achar que o exame desse vai deixar de ser homem. Faz parte, né, doutor? Mas agora vamos ao assunto que a gente preparou para hoje, que é a varicocele. O que é a varicocele, doutor? Todos nós temos nas veias, a gente fala de como se fosse compartimento, que quando o sangue passa, por exemplo, pelo testículo e retorna ao coração, esses compartimentos se fecham, então o sangue não tem como voltar. Em alguns pacientes, esses compartimentos, essas válvulas, elas são insuficientes. Então, acaba fazendo com que esse retorno de sangue ao coração seja mais lentificado. E, entre aspas, o sangue acaba se acumulando na região da bolsa testicular, né? Fica parado, entre aspas, né? Isso favorece a atrofia do testículo, libera substâncias que podem ser prejudiciais ao espermatozoide e podem causar, muitas vezes, atrofia desse testículo e até infertilidade. A formação dessas varizes é semelhante às que acontecem nas pernas, em outras regiões? O processo, a gente poderia falar que é similar, né? Porque cada órgão tem as suas funções, as suas situações inerentes a cada ele próprio. Então, seria um mecanismo similar, né? Não idêntico, mas muito parecido, né? As varizes normalmente aparecem em pessoas de mais idade. Na varicocele também é assim, doutor, com homens de mais idade ou não? A incidência inicia-se na fase de adolescente, pré-adolescência, 11 anos, e até aproximadamente na fase adulto jovem, 30, 40 anos de idade. É o período de maior incidência. E essas veias, elas podem deformar o testículo também, essas varizes? A partir do momento que o grau de varicocele se acentua, essas veias se dilatam, esse testículo pode ser levado a uma atrofia, diminuindo de tamanho, e muitas vezes a quantidade de veias pode ser muito grande.
A gente até fala com o paciente assim, você já foi pescar? Ele não entende a pergunta, fala, como eu já fui pescar? Porque quando você compra minhoca e a minhoca vem dentro do saco, é a mesma sensação que ele fala. Eu falo isso porque vários pacientes que pescam falaram para mim, doutor, é a sensação de você estar palpando um saco cheio de minhoca. Por quê? Porque as veias estão muito dilatadas, fica até difícil você encontrar o testículo, muitas vezes, num grau acentuado da doença. Pois é, e o senhor comentou que crianças a partir de 11 anos podem ter varicocele, né, doutor? Mas quais são os sintomas? Então, quando o homem percebe, poxa, tem alguma coisa estranha aqui? O principal sintoma é a situação estética. Ele vê que está dilatado, o testículo dele está diferente, o tamanho está alterado. Dor nem sempre é associado, muitas vezes ele não tem dor por causa disso. Então fica mais difícil ainda de diagnosticar. Fica mais difícil, mas é a sensação de peso. Ele percebe que alguma coisa está alterada nesta região. E aí acaba procurando um urologista para isso. E esse diagnóstico como que é feito? É um exame de sangue? É uma análise? Como que é isso? Então, basicamente o diagnóstico é a história, a anamnese e o exame físico. Normalmente o exame físico já basta, né? A gente coloca o paciente de pé, normalmente numa sala que não pode ser muito fria, né? Temperatura ambiente, e você, no exame físico, existem algumas manobras que você faz, você consegue perceber o grau de varicocele dele. Se você tem dúvida quanto a isso, você pode estar pedindo ultrassom. É um ultrassom da região escrotal, chamado de Doppler, que ele vê esse refluxo de sangue para o testículo e acaba dando o diagnóstico já, com certeza, em relação a isso. Doutora, a gente comentou que a varicocele atinge 15% de adultos e adolescentes e 35% dos homens inférteis. Então, 35% é um número elevado aí ou não? Elevado. 30% a 40% dos homens inférteis têm varicocele. Né? E quando é só esta causa, é a única causa, fica um pouco mais fácil também, né, entre aspas, poder tratá-lo. Né? E por que causa a infertilidade? Então, porque quando o sangue fica muito tempo acumulado nessa região, como eu disse, entre aspas, parado nessa região, libera substâncias que são prejudiciais à produção de espermatozoide, à qualidade desse espermatozoide. Então, o espermatozoide fica mais lento, além de menor quantidade, mais lento, a sua forma fica diferente, que acaba prejudicando aí a gravidez. Se a causa dessa infertilidade for a varicocele, é reversível? Tem um tratamento que pode reverter essa situação? Identificado a causa, sendo a varicocele a única causa, tem tratamento cirúrgico para corrigir essa alteração. Mas é importante também que seja identificado rápido, né? Seja identificado rápido, porque quanto mais tempo varicocele, mais substâncias liberadas, mais dano a esse testículo. Quando chega naquele ponto do saco de minhoca é porque está num estágio mais elevado. Saco de minhoca é você que está falando. Você que comentou, não era saco de minhoca. É saco de minhoca para o paciente leigo, fica mais fácil entender, né? Quando chega esse ponto, fica mais difícil. Né? E aí é necessário fazer cirurgia ou não há cirurgia para esse? Existe cirurgia. A cirurgia é uma pequena incisão de aproximadamente 2, 3 centímetros na região inguinal, em que você liga essas veias que estão dilatadas. Né? O sinal de que você vai operar e vai resolver esse problema, isso é uma parte do problema. Né? A segunda parte é melhorar o espermograma dele, a terceira parte é esse espermatozoide poder engravidar a parceira. Entendi. Mas uma vez indicado, uma vez feito o diagnóstico, a indicação é cirúrgica para esse caso. Em qualquer caso, só se resolve com a cirurgia? Sua pergunta é importante. Nem toda varicocele a cirurgia vai resolver. Por exemplo, aquele paciente que tem uma varicocele que não é muito acentuada, em que o tamanho do testículo está normal, você tem que pesar muito se a cirurgia vai trazer algum benefício para ele. Né? Então, ele não tem alteração de espermograma, ele não tem alteração de testículo em relação a tamanho. Então, nem sempre a cirurgia para esses casos. A cirurgia é naquele caso em que está tudo... O testículo está pequeno, os padrões seminais estão alterados. Tudo, né? Mas qual é o outro tipo de tratamento, então? O tratamento é cirúrgico. Não existe remédio. Nem remédio? Não existe remédio, né, para tratar. Não existe nenhum tratamento clínico para varicocele. Identificou o problema, está causando essas alterações, cirurgia para isso. E existe algum indicador que possa fazer o homem ter uma probabilidade maior de ter varicocele, má alimentação, falta de exercício, alguma coisa do tipo, genética? Então, alguns trabalhos correlacionam hereditariedade em relação a essa insuficiência desses compartimentos, dessas válvulas que eu falei. Existe um outro trabalho também,
que ele não tem um respaldo, um embasamento muito importante. Mas aí foi publicado dizendo que pacientes que têm maior atividade física, pacientes que não são sedentários, têm uma maior chance de ter varicocele. Então, é inversamente proporcional. Né? Então, aquele paciente sedentário tem menos chance de ter varicocele do que aquele paciente que não é sedentário. Não se sabe explicar muito bem a atividade, correlacionar isso com a atividade física, mas é um dado estatístico. E, em contrapartida, se a pessoa é sedentária, ela também adquire outras doenças, né? Tabagismo, problemas coronarianos, diabetes. Então, bem complicado, doutor. Bem mas complicado. Em relação à cirurgia, por ser uma região muito sensível, pode acontecer alguma complicação durante o procedimento? A varicocelectomia, né, que é o nome da cirurgia que é feita para esse problema, é uma cirurgia de baixa complexidade. Né? A gente não gosta de usar aquele termo. O paciente pergunta, doutor, é uma cirurgia tranquila? Eu falo, não existe cirurgia tranquila. Cirurgia tranquila é você não operar. Né? É uma cirurgia de baixa complexidade, com baixos riscos. Mesmo assim, o paciente tem que fazer todo o pré-operatório, eletrocardiograma, exames de sangue. Se não tiver nenhum problema, o risco é pequeno. Né? Mas é risco inerente a qualquer procedimento cirúrgico, sangramento, infecção. E existe tratamento para varicocele no sistema público de saúde, tranquilamente? Como é uma cirurgia muito parecida com uma cirurgia de hérnia inguinal, por exemplo, tem o tratamento. Qualquer hospital que tenha cirurgião geral, serviço de cirurgia geral, serviço de urologia, ele está apto a estar fazendo essa cirurgia, que é de baixa complexidade. O paciente opera num dia, no outro vai para casa. Então, a recuperação, sim, é tranquila? Tranquila. Pacientes que trabalham, registrados assim, são uns 15 dias aproximadamente de período que ele tem lá pela lei, depois disso pode voltar a estar trabalhando normalmente. Doutora, a gente falou aí da infertilidade. Quando associada à varicocele, ele fez a cirurgia, né? Tá tudo ok. Depois de quanto tempo ele deve esperar aí para ver se melhorou a produção dos espermatozoides? Essa sua pergunta é fundamental, porque assim, normalmente o paciente vem com a esposa no consultório, a esposa já foi totalmente investigada, não tem nenhum problema. Daí, identifica-se a varicocele. Então, cria-se uma expectativa muito grande do casal em relação, agora você vai operar e nós vamos engravidar. E você deixa muito claro para o parceiro, para o casal, que não é bem assim. Tem pacientes que eu já operei de varicocele, em 2 meses a esposa estava grávida. Tem paciente que eu operei de varicocele, em 2 anos a esposa não estava grávida. Então você tem que deixar isso muito claro, porque uma vez operado, a chance dele melhorar esse espermograma e engravidar a parceira é por volta de 40% a 50%. E você tem que falar isso na consulta inicial, porque senão a expectativa é muito grande. Claro. Isso pode acontecer em 2, 3 meses, como pode acontecer em 1 ano. Obviamente, quanto mais, normalmente, o mais cedo acontecer é o normal, né? Mas nem sempre isso é o que acontece. E é importante, então, trabalhar muito essa questão emocional, né? Porque ambos sofrem, no caso. Eu já peguei paciente que chegou no consultório dizendo assim, o senhor é a nossa salvação, agora o meu marido vai operar, e eu vou engravidar, eu vou ter filho, você tem que trabalhar com cuidado. Olha, não é bem assim a situação. Não é medicina 2 mais 2, não são. É urologista barra psicólogo, no caso. Urologista barra psicólogo. Então é 1 hora a psicologia e depois entra a parte urológica. Então dá para dizer que é uma das principais causas da infertilidade nos homens a varicocele. A principal causa de infertilidade é a varicocele. 40% dos homens inférteis têm varicocele. E então fica aí o alerta importante, aquele check-up básico, porque como o senhor disse, normalmente o paciente não sente dor, né? Então fica complicado. O que é que a gente costuma falar? É assim como não só o homem com mais de 40 anos tem que procurar o urologista. Você tem um filho, tem 11, 12 anos, está entrando naquela fase de pré-adolescência, adolescência, está com dúvidas, leva esse paciente a passar com o urologista examinar. Tem tantas dúvidas, a gente pega queixas que vão desde problema na região escrotal, até tamanho de pênis por parte da mãe, por parte do pai. Então, não fique ouvindo o vizinho, não fique ouvindo a comadre do compadre. Pega essa criança, leve ao urologista, a gente vai examinar, vai pedir exames se tiver necessidade e tirar todas as dúvidas importantes. A gente fala, muito cuidado com um médico chamado Dr. Google. Esse médico é um perigo, ele pode tanto ajudar como pode piorar. Então, e normalmente piora, né? Porque normalmente piora. Não só o Dr. Google, o Dr. Google Imagens também muitas vezes piora mais ainda. É verdade. Doutor, uma vez diagnosticada a varicocele, e no caso daquele paciente que não pode fazer, não precisa, não tem necessidade de fazer a cirurgia, ele deve seguir algumas recomendações, alguns cuidados, o que ele pode fazer? Então, isso é muito controverso, porque não consegue se provar que, por exemplo, pegar peso piora a varicocele.
Alguns dizem que sim, outros dizem que não. A gente recomenda, como é um paciente que é um adulto, é aquele adulto jovem, 30, muitas vezes 40 anos, ele vai acabar passando com o urologista todo ano, né? Então a gente fala, ó, uma vez por ano, vem aqui, ou então se você perceber alguma alteração diferente do que já está, procure o urologista, né? Mas normalmente não existe esse acompanhamento anual de ter que ir todo ano para ver. Aí a gente fala, olha, se você tiver essa opção, venha, mas não tem obrigatoriedade quanto a isso. E a varicocele pode ir se agravando com o tempo? Um paciente tem a varicocele, por exemplo, subclínica, aquela grau 1, que é difícil perceber, só através do ultrassom, ela pode piorar, né? Os fatores que causam essa piora não tem essa definição. Idade pode ser um fator, né? Atividade física pode ser um Talvez, fator, tudo no campo do talvez, né? E a varicocele, ela atrapalha em atividades básicas, por exemplo, urinar, ter relações sexuais, ela atrapalha? Em relação à parte urinária, não, mas como esteticamente essas veias podem causar um aumento da região, durante a relação pode ter desconforto, sentar, dirigir, ficar muito tempo sentado, muito tempo de pé, tudo isso pode estar piorando a profissão dele, a ambiente social dele, né? Uhum. Ok, doutor, muito obrigada pela sua Obrigado participação. vocês. Mais uma vez aí o alerta e parabenizar todos os homens por esse dia, né? Muito obrigado, um grande abraço a vocês. Obrigada, doutor, bom dia.